Eu quero começar a nossa conversa de hoje dizendo que a natureza dos teus relacionamentos tem uma influência sobre o teu profissional maior do que você mesmo imagina. E eu vou te dizer, e durante esse vídeo eu vou te explicar o porquê. E eu vou trazer aqui uma máxima que você já conhece. Talvez, inclusive, você já tenha ouvido milhares de vezes. E a máxima é a seguinte, né? O adágio. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Até que ponto isso constitui-se uma verdade inquestionável? Até que ponto não passa apenas de um clichê? E até que ponto você leva isso a sério? Bem, eu sou Guilmar de Souza e você gostaria muito de conhecer. Já te dou as boas-vindas aqui no canal. Se esse assunto te desperta interesse, eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo para que juntos possamos aprender um pouco mais, possamos retirar desse bate-papo, dessa troca de experiência, insights importantes para o nosso desenvolvimento pessoal. Afinal de contas, o desenvolvimento pessoal passa ou está intimamente ligado com os nossos relacionamentos. Seja relacionamentos no âmbito familiar, seja relacionamento no âmbito mais estreito, relacionamentos pessoais, ou sejam relacionamentos profissionais. Tudo isso não desconsidere, não negligencie, isso vai influenciar aí na tua jornada de sucesso, tá? Para ir direto ao ponto. E a pergunta é, se você tivesse que escolher entre construir uma jornada de sucesso e propositadamente escolher não dar certo na vida, eu não preciso obter essa resposta. É lógico e evidente que é uma pergunta retórica. Ninguém, ao amanhecer, diz assim, eu vou sair para a rua preparado, vou elaborar aqui uma forma de dar errado. Todo mundo quer dar certo. Mas entenda que para isso você tem que ter muito cuidado nas construções dos teus relacionamentos. E eu vou te explicar o porquê. Somos seres influenciáveis. Tanto que existe uma outra máxima por aí que diz o seguinte: você é a média das 5 pessoas com quem você se relaciona no teu dia a dia. Então vamos lá. Se é verdade, e até que ponto é verdade, diga-me com quem andas e eu te direi quem és, eu vou te trazer isso aqui de forma prática. Vai dizer que você não convive. Eu vou te falar de uma experiência particular. Messias atualmente atua como teólogo. É um amigo de infância. E éramos não apenas vizinhos, mas amigos. E por a gente compartilhar muito de nosso tempo junto, quantas e quantas vezes, até hoje, décadas depois, agora no próximo 27 de julho de 2025 eu farei 46 anos de idade. O Messias é há alguns meses um pouquinho mais jovem do que eu, mas até hoje existem pessoas que acreditam que somos irmãos. E não somos. Né? Nós passamos a nos conhecer a partir dos 9, 10 anos de idade, só a partir de então. Mas partilhamos tanto de nossa vida, de nossa experiência juntos, experiências, né? Juntos, que as pessoas acabavam por pensar que éramos irmãos. Por quê? Quando você convive muito com uma determinada pessoa, quer você queira ou não, você acaba absorvendo, adquirindo características pertinentes a essa pessoa também, em todos os aspectos da vida. E leve em consideração que quanto mais íntima ou mais estreita for a sua relação com uma pessoa, isso vai influenciar na tua jornada pessoal também, principalmente pessoal. Por quê? Vamos lá para a relação ou a sociedade mais estreita que tem, que é o casamento. Não existe a menor possibilidade de você chegar, né, dividir a tua vida de forma tão íntima, tão estreita com alguém e sair de uma relação sem que de alguma forma você seja diretamente afetado. Isso é tão verdade que tem um teólogo chamado Fernando Iglesias, e eu acredito que foi uma analogia particularmente para mim perfeita, analogia sobre casamentos até hoje feita. Ele disse, quer saber o que é casamento? Pegue dois papéis
ok? Pode ser um papel A4. Passe bastante cola na face desses dois papéis e junte-os. Isso, na opinião dele. Ele dizia, isso é casamento. Agora, tente, em algum momento, depois que essas duas faces se juntaram, separar uma da outra. O que naturalmente vai acontecer? Aí ele diz, isso é separação. Então, um outro dia eu ouvia uma palestra, para mim, ficou, na verdade, marcado em minha vida, e um pronunciamento ou um ponto dessa conversa, dessa palestra, muito me chamou a atenção, foi quando o palestrante falou o seguinte, o melhor momento para separar-se é antes do casamento. Como assim? Porque no relacionamento, como é que se chama casamento? Deixa de ser, apesar de existir dois indivíduos, mas a instituição em si é apenas uma, ok? É um casal dentro de um casamento. São dois indivíduos, no entanto, a instituição te tornou um com uma outra pessoa. Então, imagine que você tem ideias ou projetos grandiosos e tenha vontade de crescer na vida e divida dentro de um casamento, divida o teu espaço com uma pessoa que é medíocre ou ordinária. Não pensa em grandeza, não pensa em desenvolver, não pensa em crescer. Vamos um pouquinho mais. Ou você é de uma cultura X, a pessoa é de uma cultura Y. Imagine o quanto isso é complicado. Por quê? Eu vou te trazer aqui a seguinte analogia para que esse conceito fique ainda mais fortalecido. O que é mais fácil? Alguém, em se tratando que a vida constitui-se, ou uma jornada de sucesso, constitui-se em galgar degraus. E particularmente para mim isso é uma realidade. Levando em consideração que uma jornada de sucesso ou a efetivação de um projeto é como se fosse a passagem de o andar térreo para o primeiro, segundo, terceiro piso. Não sei aonde você efetivamente quer chegar, mas a possibilidade de você pisar no 10º degrau antes de pisar no primeiro é muito pequeno. A ideia é que você dê um passo de cada vez. No entanto, digamos que você esteja no 8º degrau, no 5º, não importa, e a pessoa que está dividindo a jornada contigo esteja um pouquinho, 2, 3 degraus abaixo e não tenha ou não partilhe da mesma perspectiva que você. A pergunta é muito simples. O que é mais fácil? Quem está em alguns degraus abaixo arrastar você para a sua realidade ou você conseguir fazer com que essa pessoa, e eu estou falando aqui, quando se trata de alguém que não quer dividir a jornada de sucesso com você. Porque naturalmente existem pessoas tão ordinárias e medíocres que não só arruinam a tua vida, mas também como naturalmente não complicam sua própria jornada, como também acaba afetando a jornada do outro. E nesse conceito aqui que eu estou aplicando, eu estou levando em consideração alguém que realmente não quer crescer junto com você. O que vai ser mais fácil? Você fazer com que essa pessoa evolua ou essa pessoa fazer com que você retroceda? Você tem, naturalmente, essa é uma retórica, porque a facilidade de quem está um degrau abaixo puxar quem está um degrau acima é bem maior do que o oposto. Então, as relações, olhando sob essa perspectiva, as relações, elas implicam ou influem muito mais na tua jornada do que você mesmo talvez suponha ou queira aceitar. Então, quando aquele palestrante a que eu me referi falava o melhor momento da separação é antes do casamento, é justamente você ter muito cuidado, né? Muito cuidado com o tipo de relacionamentos que você está se desenvolvendo. É claro,
Isso em âmbito social, em âmbito profissional e muito mais em âmbito pessoal. Porque você vai estar tão entranhado, tão ligado, tão ajustado a essa realidade que isso acaba te afetando de uma forma que você não faz a menor ideia. Por exemplo, eu estou convivendo com alguém que o relacionamento está afetando essa pessoa de uma forma tão intensa que literalmente a pessoa já tem um certo problema de ansiedade. Mas o relacionamento está ampliando ou amplificando tanto a ansiedade, as circunstâncias estão o atingindo de tal forma que ele está literalmente perdendo os cabelos. E aí ele, ainda bem que está tentando buscar ajuda profissional e a terapeuta acabou dizendo que a situação é reversível, mas primeiro ele tem que tratar da ansiedade e saiba que resquícios ou problemas emocionais ou de ordem psicológica pode atingir qualquer pessoa. Isso é tão verdade para mim quanto para você. E aí, de repente, você não sabe lidar com a situação. E quando você não tem força o suficiente para lidar sozinho, é evidente que você precisa procurar um profissional. E o relacionamento, ele tende a te ajudar ou complicar mais a situação. Porque se você tem alguém que tenha uma capacidade cognitiva para entender aquilo que você está passando e entenda que precisa te ajudar, ok. Mas se você estiver lidando com pessoas, infelizmente, essa é uma realidade que é natural do ser humano. Ok? Por definição, nós somos egoístas. No entanto, a gente tem que entender que ser altruísta e ajudar a pessoa com quem estamos nos relacionando na caminhada constitui-se uma necessidade. Então, a partir do momento que você identificar a necessidade de ajudar as pessoas com quem você está se relacionando, isso já é de uma grandeza digna de aplauso. Então, não é, evidentemente, para qualquer pessoa não ser egoísta, porque por natureza nós somos, mas desenvolvimento pessoal é entender que você tem que ser empático, tem que ser altruísta, precisa, levando em consideração que nos relacionamentos você está no mesmo barco com a pessoa. Agora imagina, principalmente num relacionamento tão estreito quanto o casamento, é como se você está no mesmo barco e esse barco começa a afundar, como fica o grau de egoísmo? Você vai simplesmente deixar que a pessoa... Vamos imaginar que no casco desse barco aí, onde os dois estão, tem um furo. O ideal seria, para tentar sair da situação, um coloca o dedinho ou alguma coisa para tapar o furo e o outro começa a tirar a água de dentro, ok? Mas existem pessoas com capacidade cognitiva tão reduzida ou com um egoísmo tão intenso que ele está no mesmo barco, ciente de que esse barco vai afundar, e eu estou fazendo aqui a analogia de uma relação conjugal, ele sabe que vai afundar junto com o barco, só que ele está pouco se lixando. O barco vai afundar, ele vai se ferrar junto, mas ele nem se propõe a usar um baldezinho para tirar a água, nem se propõe a colocar o dedo. Então imagine que uma só pessoa dentro do relacionamento está tentando salvar a situação. Ao mesmo tempo que está tentando colocar o dedo para que a água entre com menor intensidade, está usando a outra mão para tirar a água de dentro da embarcação. E a pergunta é, qual a possibilidade dessa relação, desse relacionamento ser saudável, ou dar certo, ou de apenas uma pessoa salvar as duas envolvidas? A probabilidade fica um pouquinho pequena, né? Eu espero que você tenha entendido e a partir de hoje você reflita um pouquinho no tipo de relacionamento que você está desenvolvendo ou que tipo de relação você está construindo, porque isso é muito sério. Então, ou é muito sério, tanto em âmbito social, quanto em âmbito profissional ou em âmbito pessoal. Muito cuidado, porque naturalmente somos seres mais influenciáveis do que supomos. Então você vai ser, querendo ou não, seja ou não confortável, você vai ser afetado, vai ser influenciado positivo ou negativamente através das suas relações. Se você curtiu o nosso conteúdo, por favor,
inscreva-se no canal, eu te dou as boas-vindas, compartilha com outras pessoas também o conteúdo, deixa a tua curtida, por que não? Ativa aí o sininho de notificação para que em publicações posteriores você possa receber a nossa notificação. E faz o seguinte também, comenta aqui o que você achou, se você concorda ou não. Se você não concordar comigo, isso não vai nos tornar inimigo, tudo bem, mas te agradeço por permanecer até aqui em nosso conteúdo. Valeu!